Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Meu nome é Karina Guidoni, sou enfermeira, especialista em saúde da família e hoje vamos falar sobre Parkinson. O que é Parkinson? O nome como é conhecida a doença refere-se ao médico James Parkinson, o primeiro a descrevê-la em 1817. Trata-se de um distúrbio do cérebro caracterizado como uma doença que destrói neurônios específicos responsáveis por liberar uma substância importante no nosso encéfalo, chamada dopamina. Então, a dopamina ela atua em um circuito cerebral que facilita a movimentação automática, ou seja, aqueles movimentos que fazemos sem planejamento prévio, como caminhar, dirigir, pedalar, entre outros. A diminuição da dopamina no cérebro é um fator fundamental nas manifestações do Parkinson. Isso ocorre, porém, quando a destruição dos neurônios responsáveis por produzir e liberar a substância ultrapassa em torno de 80%. Desta forma, os sintomas da doença costumam se manifestar geralmente após os 60 anos, quando grande parte dos neurônios já foram destruídos. Quando falamos de Parkinson, é preciso lembrarmos também que existe Parkinson e Parkinsonismo, e que não são sinônimos. O Parkinsonismo é um termo usado para uma série de doenças com causas diferentes e que tem em comum a presença de sintomas parkinsonianos, ou seja, aqueles sintomas encontrados na doença de Parkinson. A doença de Parkinson, ela é uma das formas de parkinsonismo e também a mais frequente. Corresponde a em torno de 75% de todas as formas de parkinsonismo. O parkinsonismo pode ocorrer também como um efeito colateral de certas drogas que são responsáveis para alterar a ação da dopamina no nosso cérebro. Como exemplo, temos os antipsicóticos, que bloqueiam a atividade da dopamina e que causam sintomas no sistema de movimentos semelhantes da doença de Parkinson. Outras alterações também podem levar ao aparecimento de sintomas semelhantes, como acidentes vasculares cerebrais, envenenamento por metais e até mesmo asfixia por monóxido de carbono, além de outras doenças degenerativas que podem causar distúrbios dos movimentos e deficiências intelectuais. Vamos falar agora sobre estatísticas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1% da população acima de 65 anos sofre com a doença. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam mais ou menos 200 mil casos de Parkinson e mais de 1,5 milhão de pessoas, profissionais, amigos e familiares, que convivem com a dura rotina de pacientes acometidos pela doença. Quais são, então, os principais sintomas da doença? Os principais sintomas da doença são a lentidão motora, a rigidez, de nuca, no punho, cotovelo, ombro, e os tremores de repouso, que são aqueles que são mais perceptíveis principalmente nos membros superiores. Quando desconfiar, então, que os tremores eles têm a ligação com o Parkinson. O tremor da doença de Parkinson ele é característico. Ele é chamado de tremor de repouso, ou seja, é mais evidente ou exclusivo quando a mão do paciente ela está parada ou ela está em repouso. O paciente está sentado, ou quando ele está de pé e com os braços, então, mais relaxados. É importante ressaltar que, embora o tremor seja o sinal mais conhecido da doença, nem sempre ele está presente em todos os pacientes, Em torno de 30% dos pacientes têm Parkinson, os tremores nem aparecem. O que é mais evidente é a lentidão realmente dos movimentos e a rigidez, então, como nós falamos, de pulso e no cotovelo. Alguns outros sintomas da doença, eles também podem ficar mais evidentes ao longo do tempo, como o rosto sem expressão, um olhar mais parado, uma expressão facial mais séria, os movimentos da face, então eles são menos notados. É comum que mesmo de bom humor, o paciente de Parkinson ele seja visto como uma pessoa mais séria e até mesmo carrancuda. Mesmo que ele tente sorrir, isso se torna mais difícil. Até mesmo o movimento de piscar de olhos, com o tempo ele vai se tornando mais reduzido.
E às vezes isso acaba dificultando para que a gente interprete as emoções dessa pessoa. Outro sintoma é a micrografia, ou seja, trata-se da dificuldade em movimentar as mãos e os dedos provocados por uma rigidez muscular. Isso acaba atrapalhando na escrita do paciente, tarefas simples que ele realizava, como uma lista de supermercado, ou, enfim, anotar alguma coisa, escrever o próprio nome, fazer assinatura, se tornam mais difíceis com o passar do tempo. Outra questão que pode afetar também é a questão da postura, né? A pessoa ela acaba apresentando com o passar do tempo uma inclinação do tronco e da cabeça para frente. Isso compromete o equilíbrio e a agilidade ao movimentar, né? Nesses casos, mesmo caminhar torna-se um grande desafio. A voz baixa, né, também é uma característica, porque o Parkinson ele acaba afetando diferentes partes do corpo, como os músculos da face, garganta e boca. E todos esses são muito importantes para a fala. Então, como consequência, ocorre uma redução no timbre de voz, atingindo muitas vezes a clareza das palavras e causando muitas vezes uma sensação de uma fala mais mole e mais arrastada. Muitas vezes o idoso ele tem a impressão que ele está falando cada vez mais alto para ser compreendido, o que provoca também um enorme cansaço, né? Para isso ser evitado, é importante que a gente evite, então, locais muito barulhentos, né? Isso ajuda, então, na adaptação da comunicação. Outra questão importante é a hipotensão postural, que trata-se de uma queda súbita da pressão arterial. Quando a pessoa muda de posição, ela se levanta mais rapidamente, ela pode ter a sensação de tontura, de que vai desmaiar. Isso também compromete o equilíbrio, né? E aumenta o risco de quedas. Cerca de 20% dos pacientes com Parkinson apresentam esses sintomas, devido à redução de neurotransmissores. Porém, isso pode ocorrer também por outros motivos. Então, a gente tem que ficar atento, como desidratação, uso de antihipertensivos, o sedentarismo até mesmo, né? Então, é importante que nesses casos o doente ele sempre seja avaliado, o idoso, pelo médico, para ver realmente o que está causando isso, né? Outra questão bem importante é a perda olfativa. Podem surgir muitos anos antes ainda da doença se manifestar, ser diagnosticada. Existem relatos de pacientes que notaram a redução do olfato até 2 décadas antes dos sintomas motores se instalarem. Outro sintoma é o sono inquieto ou a insônia. É comum uma agitação durante o sono, com movimentos de braços e pernas. Em geral, tais alterações do sono são descritas pelo companheiro, pois o idoso muitas vezes acaba nem percebendo esses movimentos. Cerca de 60% dos parkinsonianos também sofrem com a insônia. Eles acabam adormecendo de forma muito fácil, mas perdem a capacidade de seguir dormindo, acordando algumas horas após, e isso compromete também a restauração necessária que a gente só consegue através de uma boa noite de sono. Outra questão que pode surgir é, então, a dificuldade de caminhar, que frequentemente ela se relaciona à quantidade de dopamina funcionante no nosso cérebro. Quando há uma queda dessa substância, então, as alterações ao caminhar costumam ser mais significativas. Os braços também eles costumam ficar mais rígidos, com menos movimentos, e tendem a ficar mais rentes ao corpo, o que também acaba comprometendo o equilíbrio e a agilidade, né? Um dos sintomas, então, iniciais do Parkinson passa pelo congelamento e incapacidade súbita e passageira de iniciar o movimento. Embora não atinja todos os pacientes, estima-se que 40% deles sofram com essa instabilidade e com queda. Outro sintoma é a constipação. Muitos pacientes sofrem com o sistema nervoso autônomo, que é responsável pelo controle das funções do organismo, como respiração, circulação, a manutenção da pressão arterial, a digestão e outros movimentos. Com isso, o trato intestinal ele costuma tornar-se mais lento, mais preguiçoso, digamos assim, resultando em desconforto no abdômen e redução na frequência das evacuações. E além disso, também algumas medicações podem interferir nessa questão. Nesses casos, é importante então uma dieta equilibrada e a ingesta de bastante água, né, para que a gente consiga garantir um conforto e bem-estar. O tratamento da doença, então como ele funciona?
Embora ainda não exista uma cura para a doença de Parkinson, com o uso da medicação e de técnicas de reabilitação e até mesmo cirurgia, é possível controlar os sintomas e retardá-los, né, com uma melhora significativa então da qualidade de vida desses idosos. Como funciona o tratamento medicamentoso? Como eu falei anteriormente, então, grande parte dos sintomas do Parkinson, eles são provocados pela dopamina no cérebro. Portanto, muitas medicações elas têm como objetivo reproduzir os efeitos desse neurotransmissor, reduzindo assim tremores, a rigidez muscular e melhorando a capacidade de coordenação de movimentos. Esses medicamentos, eles costumam apresentar ótimos resultados, conseguindo controlar os sintomas, muitas vezes até por anos. No entanto, com o passar do tempo, é necessário realizar um ajuste de doses e até associar novas drogas para manter esses efeitos. Desta forma, é sempre importante que o tratamento medicamentoso ele seja regularmente revisado pelo neurologista que acompanha o paciente. Existem algumas regras gerais para o uso do medicamento no tratamento dessa doença. Então, a gente tem que prestar muita atenção aos horários, respeitar os horários de cada medicação que é indicada. Isso faz toda a diferença para que a melhora dos sintomas ela ocorra. Então, se os horários propostos pelo médico não se encaixam na rotina da pessoa, isso deve ser reavaliado durante a consulta, né? Para que se consiga manter de acordo com o que é necessário. Outra questão é a alimentação. Devemos observar se a medicação pode ou não ser ingerida juntamente com os alimentos. Muitos medicamentos eles devem ser ingeridos durante as refeições e outros não. Converse com o médico e pergunte quais os efeitos esperados de cada medicação e por que ela está sendo prescrita naquela dose e naquele horário. Frequentemente, o paciente ou cuidador atribui um efeito a certo medicamento que não necessariamente ocorre. É importante, então, saber os efeitos benéficos esperados e saber que também podem ocorrer alguns efeitos incomuns, medicamentos complementares. No tratamento de doença de Parkinson, diversos medicamentos têm efeito de potencializar outro, ou seja, quando tomados ao mesmo tempo, o efeito é maior e mais prolongado. Além do tratamento medicamentoso, em alguns casos pode ser indicado também a cirurgia. Outras técnicas cirúrgicas podem atenuar alguns dos sintomas da doença, que devem ser indicadas caso a caso, quando os medicamentos falharem em controlar tais sintomas ou quando eles podem vir de encontro à medicação e ajudar. Então, a cirurgia funcional para a doença de Parkinson também tem se tornado cada vez mais uma alternativa. Quando se refere à cirurgia de Parkinson, em geral, a estimulação cerebral profunda é a técnica mais utilizada e com mais vantagens nesse sentido. O procedimento de implante de eletrodos cerebrais atualmente é considerado um tratamento seguro e efetivo. Ele é indicado para idosos que já responderam muito bem à medicação e que com o tempo não conseguem mais os mesmos efeitos que estavam tendo antes. Nesses casos, a cirurgia ela consegue retroceder alguns anos nos sintomas e na resposta à medicação. Consequentemente, assim, a pessoa acaba tendo uma qualidade de vida melhor e uma maior funcionalidade. A ideia não é interromper o tratamento medicamentoso, isso nem é considerado, mas sim fazer com que a gente tenha uma melhora no quadro e consiga ajustar as medicações para que isso acompanhe e faça com que o tratamento possa se tornar até mesmo mais efetivo. Assim é possível associar os diferentes tratamentos para aumentar o conforto e a autonomia, né, dos idosos. É importante ressaltar que cada idoso ele tem as suas características e a sua manifestação da doença, fazendo com que as opções de tratamento elas sejam traçadas então de acordo com cada quadro e com cada fase de evolução da doença. Nunca apenas um caminho a ser seguido. Existem também uma série de terapias complementares através de equipe multiprofissional que melhoram de fato a qualidade do idoso, né? Nós podemos citar então a fisioterapia, que auxilia na conservação da força e da flexibilidade de músculos, melhorando então a mobilidade, aliviando eventuais dores no corpo. A terapia ocupacional, que é uma ótima ferramenta para o paciente realizar atividades rotineiras com mais tranquilidade, mais segurança e mais autonomia. E a atividade física, pois os exercícios físicos regulares
não só proporcionam bem-estar, como também reduzem a progressão da doença de Parkinson. Agora vamos deixar aqui 5 dicas para quem convive com pessoas com Parkinson. Então, primeiro a gente já falou antes, que é a atividade física, que é uma medida primordial para os parkinsonianos, sendo a recomendação número 1 para combater os problemas dessa doença. O uso, então, de sapatos também adequados para manter uma firmeza nos pés também é fundamental para que essa pessoa consiga fazer esses exercícios de forma eficiente. Outra dica muito importante refere-se à alimentação. Como nós já falamos da questão da constipação, então é importante que fique claro para quem acompanha que uma alimentação ela precisa ser balanceada, rica em fibras, e que a gente deve sempre estar atento à ingesta de água por esses idosos. Eles precisam e devem tomar uma quantidade mínima recomendada, que é então 30 ml por quilograma, né? Então a gente faz um cálculo ali, uma pessoa com 50 quilos, mais ou menos 1,5 litro de água. Então existem várias dicas que podem ser utilizadas também para que a gente consiga fazer com que o idoso consiga ingerir ao longo do dia essa quantidade de água. Então nós temos um outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso, é um vídeo voltado à desidratação e que é super importante que todas aquelas pessoas que acompanham idosos com Parkinson também fiquem atentos a esse outro problema que é a desidratação. Então se você quiser, assista esse vídeo que vão ter várias dicas legais para que o idoso então melhore o funcionamento então, do seu intestino através dessa ingesta que seria a ideal de água. Outra questão bem importante são alguns itens que a gente pode ter em casa e que vão facilitar o dia a dia do idoso. Nesse caso, a gente pode fazer a aquisição de talheres que tenham os cabos mais largos, tá? Isso faz com que se torne mais prático, né, na hora de segurar e de se alimentar. Apoios laterais para copos, então aquelas alças, né, vão fazer com que ele tenha mais segurança e conforto para ingerir os líquidos. E um prato com uma borda interna maior, que faz com que ele consiga se alimentar com mais facilidade, porque ele vai conseguir então também um apoio ali para colocar o seu alimento no lugar. Outra questão refere-se à segurança do ambiente, né? Então a última dica seria assim, manter um ambiente seguro para que não ocorram acidentes. Então a retirada de tapetes possam oferecer algum risco, uma boa iluminação, né? Isso vai facilitar também muito no dia a dia desses idosos. Então essas dicas são bem importantes e às vezes as pessoas não se dão conta e isso acaba atrapalhando também o dia a dia para coisas comuns que o idoso precisa realizar, tá? Então por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, coloque ali se você tiver alguma dúvida, compartilhe, que é importante que quanto mais pessoas tiverem informações também sobre a doença, melhor. Se você ainda não estiver inscrito no canal, então inscreva-se, tá? E até o próximo vídeo.